Oi, pessoal, tudo certo? Então, hoje a Revolução Brasileira traz aqui a proposta de fazer uma leitura um pouco mais conjuntural dos problemas ambientais que o Brasil vem enfrentando nas últimas décadas, não é nem nos últimos anos. Ora é a Amazônia que está em evidência, e agora, nesse momento, é o Pantanal. Tanto se fala, né, do fogo do Pantanal, a fumaça que chega, etc., a chuva, os rios contaminados e toda essa questão do incêndio do Pantanal, que é realmente uma situação gravíssima, é uma perda importantíssima da biodiversidade brasileira, isso é inegável, vai ter um reflexo no mundo inteiro, afinal de contas, né, está mexendo aí com o meio ambiente. Mas a nossa proposta é fazer uma leitura um tanto mais aprofundada, mais conjuntural dessa situação. A gente fica muito concentrado ali, vendo os animais queimados, morrendo ali no meio dos incêndios, aquelas cenas chocantes e tudo, atribui isso muito ao governo Bolsonaro, que tem sim sua contribuição. Mas a gente traz aqui hoje o economista Daniel Corrêa da Silva, professor de Relações Internacionais e militante da Revolução Brasileira, que vem trazer essa análise mais conjuntural, vamos mais fundo nessa questão. Então, Daniel, por onde a gente pode começar? Que fio que a gente pode pegar dessa questão, partindo desse fogo do Pantanal e buscando esse olhar mais sobre a questão ambiental que está relacionada com a questão econômica, política do Brasil? Bem, Gisele, como você colocou muito bem aí na introdução, a ideia é para além dos fatos, né? E buscar algo mais conjuntural e, no limite, estrutural, porque a questão totalizante aqui que envolve essas queimadas, ela está vinculada, em primeiro lugar, a um modelo primário exportador da economia brasileira, que serve como base de sustentação da economia nacional, ancorada, sobretudo, em cima do latifúndio. Portanto, não tem a menor possibilidade de desvincular o tema aqui do latifúndio de um lado do tema das queimadas do outro, né? Esses dois temas estão absolutamente vinculados e fazem parte de uma economia que produz riquezas para atender interesses metropolitanos. Não é uma economia voltada para dentro, não está vinculada às nossas condições reais, às nossas estruturas, às nossas demandas. É uma economia que está o tempo inteiro a partir da classe dominante, desde os primórdios, desde que esse país se constituiu, desde a era colonial, a linha de produção em grandes quantidades para atender uma demanda do mercado mundial foi que comandou o Brasil por todo esse tempo. Então, dentro dessa questão mais estrutural, as queimadas são absolutamente uma resposta do latifúndio a uma crise internacional estabelecida que demanda muito mais produção agrícola para atender a uma fonte de retorno, as taxas de acumulação do latifúndio no Brasil, que precisam expandir a sua produção diante de uma possível retomada dos preços internacionais e, sobretudo, com uma taxa de câmbio favorável, né? O latifúndio está espumando, está aqui esfregando as mãos, vendo essa taxa de câmbio suculenta para ele, que dá muito retorno, e vai avançar, porque está autorizada, como você também colocou, está muito autorizada pela figura da presidência da República. Então, Jair Bolsonaro, o tempo inteiro, se demonstra como um sujeito que está absolutamente sensível e afeito ao aprofundamento, à radicalização desse modelo que, repito, é estrutural no Brasil, vem desde a colônia, passa uma boa parte do período imperial e republicano do Brasil, não é eliminado, como muita gente acha, com aquele período de industrialização brasileira, não é eliminado, ele passa a cumprir uma outra função, que é sustentar a acumulação industrial, e volta de novo a ser o principal padrão de acumulação dentro do Brasil, no capitalismo rentístico, né, em que essa renda, de um lado, da exploração da terra, via latifúndio, sustenta a acumulação aqui dentro do país, via os mecanismos de endividamento público e todas as formas que a classe dominante aqui encontrou no país de conseguir reproduzir a sua vida, destruindo a natureza, destruindo a biodiversidade brasileira e aumentando as taxas de superexploração contra os trabalhadores brasileiros. Portanto, o primeiro grande mecanismo que a gente tem que observar nessa vinculação
factual, conjuntural e estrutural, tem que ser o tema do latifúndio, não tem como fugir disso. Apesar disso, né, o que a gente vê? Uma campanha midiática em que a Globo, a Rede Globo, como um canal que simula oposições a Bolsonaro naquilo que é mais superficial, tenta imputar a Bolsonaro única e exclusivamente a culpa pelo que está acontecendo. E é muito curioso, né, que a gente observa o seguinte: o telejornal direciona a figura de Bolsonaro como se ele fosse o portador do fósforo riscado que toca fogo em toda a floresta brasileira, na região do Pantanal, também atinge a região amazônica, também atinge o Cerrado, são as 3 principais regiões do Brasil que queimam atualmente. O Pantanal ganha mais destaque porque está conseguindo queimar mais ainda do que as outras 2, que também estão em chamas. É importante a gente ter isso em mente. Mas essa mesma Rede Globo, que entrega para Bolsonaro a figura de grande articulador desse processo das queimadas, no final das contas é aquela que, quando o telejornal acaba, passa a sua campanha midiática. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é indústria e riqueza no Brasil, sem o qual nada disso aconteceria, sem o qual o Brasil teria um outro tipo de relação com a natureza, com as suas florestas, e aí sim, as queimadas seriam derivadas de fato de condições naturais, como acontece em muitas partes do mundo, como sempre aconteceu na história. Mas o que a gente vê aqui é que o latifúndio é um elemento estrutural da destruição da biodiversidade das florestas no Brasil, Gisele. Daniel, a gente vê alguns dados circulando por aí dizendo que essa queimada é uma queimada histórica, que o Brasil nunca teve incêndios dessas proporções e que há pelo menos 10 anos o Pantanal não registrava incêndios dessa magnitude, etc. Mas a gente vê que, na verdade, o avanço do agronegócio sobre todos os biomas, a gente tem que lembrar, inclusive, a questão do Matopiba, todo aquele projeto ali no coração do Brasil, que não é de Bolsonaro, né? Claro. Enfim, mas aí a gente... uma forma de tentar justificar e jogar isso para as costas de Bolsonaro são esses dados, mostrando que, não, fazia 10 anos que não pegava fogo no Pantanal e no Brasil. Mas eu acredito que a gente tenha dados que mostrem algo um pouquinho diferente disso que tem sido dito, não? Então, Gisele, aqui tem pelo menos 2 questões que a gente pode centrar a fundo na discussão. A primeira delas é a seguinte: é uma lição da economia política, que as melhores terras, as terras, portanto, mais férteis, sempre serão ocupadas primeiro pelo produtor rural. Nesse caso, o fazendeiro, mas no caso brasileiro em especial, esse fazendeiro é, via de regra, um latifundiário, né? Via de regra. Então, essas terras vão sendo ocupadas, e elas vão ser ocupadas desde a região Nordeste à região Centro-Sul do Brasil, né? A costa brasileira, parte do Nordeste, a região Centro-Sul do país. Agora, as novas fronteiras agrícolas do Brasil, elas não têm para onde correr, senão para esses 3 grandes biomas que você sublinhou. Então, a região do Pantanal, o Cerrado e a Amazônia são as 3 grandes fronteiras. E do Cerrado avança-se exatamente para essa região do Matopiba, que é muito importante dizer, não é tão produtiva do ponto de vista de fertilidade da terra do que o Cerrado e a região do Pantanal. Então, o que faz o latifundiário brasileiro? Ele centra a sua concentração, ele centra a sua atuação econômica na região do Cerrado, isso passa pela região do Pantanal e vai em direção à região amazônica também, além do Matopiba. O que dizem aqueles que são apologéticos desse modelo e do latifúndio no Brasil? O Brasil ainda tem muita terra para ser explorada, muita terra agricultável. O latifúndio não é culpado porque ele só vai até um pedaço e ainda tem muita coisa por explorar, né? E se a gente for ver as lições da economia política, mais uma vez, historicamente, esse dado é verdadeiro. É verdadeiro que há ainda muita terra a ser explorada no Brasil. No entanto, a gente precisa entender sobre que condições essas terras vão ser exploradas. Elas vão ser exploradas dentro de um ponto de vista
que possa trazer uma produção consciente e sustentável dentro da organização da economia brasileira, não é isso que se apresenta no horizonte, nunca foi esse o modelo dos latifundiários no Brasil. E a produção de uma agricultura sustentável, né, eu, por exemplo, leciono disciplinas vinculadas ao meio ambiente, eu costumo dizer o seguinte: se eu recebo livros sobre desenvolvimento sustentável ou agricultura sustentável, e se sou um bibliotecário, sob os auspícios do capitalismo, eu pegaria todos esses livros e colocaria na seção de ficção científica. Porque simplesmente não existe a possibilidade de se ter uma agricultura ou um desenvolvimento sustentável dentro do sistema capitalista. E muito menos ainda no capitalismo dependente da América Latina. Mas o dono do Pão de Açúcar tem fazendas agroecológicas. Bom, aí tem outra questão interessante, né, Gisele? Porque, veja, eu ia falar de dois aspectos, né? Tratei o primeiro, que é da economia política e a ocupação do território, mas vejam, esse processo de avanço do latifúndio no Brasil, ele, como eu estou querendo centrar aqui, você também levantou, ele é estrutural, ele é histórico, né? E o que nos mostram os dados? Os dados nos mostram que, até meados das décadas de 70, 80, existia uma média de desmatamento na Amazônia que girava em torno, por ano, de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados, tá? O ano de 2005, especialmente, Gisele, 2005, hein? Sob um governo pretensamente aqui de centro-esquerda no país, o ano de 2005 registrou 28 mil quilômetros quadrados devastados na região da Amazônia, no Brasil. E esse dado, que atingiu um pico de 28 mil quilômetros quadrados em 2005, veio sendo paulatinamente reduzido até 2012. Por quê? Porque houve a implementação do sistema de vigilância da Amazônia, monitoramento via satélite, e os preços internacionais, em ascensão extraordinária, fizeram com que o latifúndio se contentasse nessa remuneração extraordinária sem ter que buscar novas terras, porque era um período de expansão do sistema capitalista. O que acontece em seguida? 2012, esses preços começam a despencar, Dilma acelera uma conversa que estava parada há muito tempo, que é da aprovação do novo Código Florestal. O novo Código Florestal, que é um escândalo, substitui o código que a ditadura tinha aprovado lá em 65, e é um escândalo por quê? Porque anistia todos os crimes ambientais cometidos até 2008, passa uma borracha na história brasileira, em todos os latifundiários recebem esse perdão por parte do Estado. De 2012 para frente, tem que se fazer um tal de cadastro ambiental rural. Como o país não tem estrutura para fazer verdadeiramente um processo de regulamentação fundiária, eu não vou falar de regularização, eu vou falar de regulamentação fundiária, porque aí sim significa verdadeiramente quais terras pertencem a quem e quais são as terras da União, que são griladas também pelo latifúndio. Só que aí, como o latifundiário é o próprio Estado, ele depois vai lá e chancela que aquela terra lhe pertence, né? Esse é o esquema. Agora, como isso foi arbitrado, a expectativa do governo é de que existam no Brasil aqui, Gisele, para quem está nos acompanhando, cerca de 5 milhões de propriedades rurais. Sabe quantas foram registradas até agora por esse modelo do código? 500 mil. 10%. Falta registrar 90%. Claro, porque é uma autodeclaração. E desses 10%, sabe quem está registrando? O pequeno produtor. Aquele que tem pouquíssimos hectares. No máximo, uma propriedade média. Sabe por que esse faz o registro? Porque o cadastro ambiental rural é condição para tomar crédito rural depois, para pegar financiamento. Mas o grande fazendeiro, o latifundiário, ele ultrapassa todas essas intempéries jurídicas e institucionais. Se ele atropela tudo, consegue o crédito fácil, marca uma conversa com o ministro de Estado e resolve, liquida a questão. Mas o pequeno produtor é quem teve que se virar para fazer algum tipo de registro. Agora, desde 2012 isso vai acontecendo. E desde 2012, aquela queda que tinha sido registrada volta a aumentar. E agora nós estamos numa média próxima dos 10 mil hectares, dos 10 mil quilômetros quadrados queimando todos os anos da Amazônia. Tínhamos reduzido para 5, tinha caído de 25 mil quilômetros, 28 mil quilômetros quadrados para 5. Depois de 2012, isso volta a crescer.
Portanto, é fundamental compreender isso, porque Bolsonaro não é um raio num dia ensolarado. Bolsonaro vem para radicalizar uma questão que já vinha sendo cultivada no seio da economia brasileira. E como Bolsonaro opera isso, ele vai acelerar ainda mais diante de um cenário agora muito mais específico de crise capitalista. Como o cenário é de crise capitalista, aí o latifúndio tem que avançar de forma implacável. Por isso que o latifúndio vai dizer assim, bom, nós temos que avançar contra as terras indígenas agora. Porque é lá que se pode criar um novo pasto para a produção agrícola, para a produção, para a criação de bois, etc., para sustentar essa camada. E aí tem outra questão, né, Gisele? Outros 2 pontos que derivam disso que a gente pode colocar aqui. Um deles é, na exata medida em que se avança sobre esses biomas, e o Brasil mantém a sua condição dependente e subdesenvolvida, o Brasil vai continuar destruindo as suas florestas. Enquanto não reverter esse modelo e parar de ser um país que evoca aos olhos do mundo, que alimenta o planeta, mas continua tendo a sua população passando fome, enquanto isso não se alterar, e isso só se altera num processo radical que passe o país a limpo, por isso que falamos em defesa de um processo revolucionário, enquanto isso não se alterar, esses biomas vão seguir sendo dilapados o tempo inteiro. E, inclusive, né, você falou aqui do dono do Pão de Açúcar, as fazendas agroecológicas e tudo mais, o que vai acontecendo? O grande capital se apropria das pautas que a esquerda liberal acha que são pautas revolucionárias, como, por exemplo, a crítica ao modelo de utilização de agrotóxicos, né? Ou ainda a crítica aos grandes produtores em abstrato, porque usam lá mecanismos ou ferramentas não sustentáveis de manejo da terra. O que o latifúndio faz? Ele diz assim, não, o grande capital pega e diz, não, isso aqui a gente consegue dar um jeito. A gente consegue dar um jeito. Faz um manejo sustentável da terra, numa agricultura de grandes proporções, concentrando a terra, isso dá para fazer. Inclusive, dá para virar vegano. As grandes marcas... o supermercado está cheio de rótulos orgânicos. Perfeito, tudo. Exatamente. E aí, olha só a contradição. Como não se combate? Como a esquerda não sabe tratar a questão da terra e trata desde um ponto de vista moral e frouxo, né? Discute de forma muito superficial, essas grandes marcas, esses grandes rótulos se apropriam do tema. E, inclusive, dá para a gente imaginar um futuro em que, tudo bem, a floresta não é destruída para a criação de bois. Ela pode ser destruída para plantar ervilha, para plantar lentilha, para plantar feijão e fazer o hambúrguer vegano dessas mesmas grandes redes. Por quê? Porque a lógica da produção que tem que ser alterada. Não é a matriz de consumo, não é o consumo consciente. Isso é uma bobajada, isso é uma besteira, não serve para nada, né? Então, se isso não tiver verdadeiramente na linha da esquerda, numa luta, essa questão está completamente perdida. Vejam o que faz o movimento do Sem Terra, por exemplo. O movimento do Sem Terra abraçou a pauta agroecológica, abraçou a pauta da cooperativa, né, da produção em cooperativas, e abraçou a pauta dos produtos orgânicos. Essas 3 pautas hoje vão sendo engolidas pelo agronegócio. A gente vê um movimento de trabalhadores rurais sem terra com muito menos capacidade de articulação e força política do que tinha nos anos 80 e nos anos 90. Sendo que dos anos 80 e dos anos 90, nós não tínhamos vindo de governos de esquerda que poderiam cultivar um movimento mais combativo. Ao contrário. Veja a loucura, né? O legado de um governo de esquerda no Brasil foi enfraquecer o maior movimento social da América Latina, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que parou de questionar o tema da propriedade de fato e do modelo primário exportador brasileiro e passou a atuar tão simplesmente numa tentativa de pintar de cor-de-rosa esse mundo violento e cinzento que a gente vive, Gisele. Sim, Daniel, e tu me fizeste lembrar de algumas coisas que eu presenciei quando eu fui lá para Teresina, lá para o interior do Piauí, na verdade, em 2019, no início de 2019, e conheci pessoalmente o projeto do Matopiba, né, que avança ali sobre o Cerrado, sobre a Caatinga, aquela região.
E uma das coisas isso a gente estuda, mas eu percebi também que é o seguinte, o negócio, ele é muito além da criação de gado e da plantação de soja, porque o latifúndio, quando ele chega, e geralmente são investidores estrangeiros, que se apropriam do território nacional, eles vão primeiro explorar todo o minério que porventura encontrarem ali, toda a matéria-prima, né? Às vezes são minerais, né? São pedras, são metais, são a água, a própria terra é muito boa para construção civil, e depois eles vão plantar soja, quer dizer, eles tiram absolutamente tudo até o fim, e aí, não tem mais nada? Então tá, então agora vamos plantar soja aí nesse lugar aí que a gente já arrancou tudo que... E o que eu queria agora... Fale. Não, diga lá. Fale. O que eu queria colocar para ti, que tu me fez também puxar essa discussão, bom, a gente tem algumas propostas de pontos que se colocam um pouco mais à esquerda, que não eliminam o latifúndio, o agronegócio. Na última campanha presidencial, por exemplo, a gente tinha propostas de governo que tentavam conciliar as coisas, né? Trazer, apostando na agroindústria, porque considera que o dinheiro que o agronegócio circula é pilar da economia brasileira. Como que a Revolução Brasileira, já que tu fez toda essa crítica estrutural e apontou que não é esse o caminho do agronegócio e tal, e como é que se faz a leitura dessa proposta? Quer dizer, fortalece uma certa burguesia nacional, né? Tentando pintar um nacionalismo aí e dizendo, não, se a gente tirar essa perna aqui, vai desestruturar a economia brasileira. Tu já vem dizendo que não. Que leitura a gente pode fazer dessa proposta? Bom, aí, Zélia, a Revolução Brasileira tem um pilar muito forte assentado no tema da soberania nacional, né? Que é uma questão central a ser discutida. E do ponto de vista da soberania, nós temos que garantir, por exemplo, soberania alimentar ao nosso povo, né? Aquilo que se dizia desde Josué de Castro, né? Acabar com o problema da fome, mas a ONU e as suas frações foram tentando também dar roupagens mais eufemistas para essas discussões, né? Então passou a ser uma discussão de soberania alimentar, segurança alimentar, várias faixas de ocupação. Em qualquer uma delas, o Brasil está muito mal. Inclusive, essa semana saíram dados apontando que metade das crianças no Brasil, até 4 anos, não se alimenta direito. Tem problemas, usando a figura aqui das Nações Unidas, tem problemas de segurança alimentar. Se metade das nossas crianças até 4 anos não se alimenta direito, isso significa um problema, inclusive, do ponto de vista cognitivo, do processo de formação da infância no país. Você veja que o tamanho do monstro que a gente está plantando para o futuro, não conseguindo lidar e achando que um país que produz soja, milho, café, para mandar para o mundo inteiro e não consegue botar comida no prato do seu próprio cidadão, a gente vai achar que esse aqui é um modelo que realmente dá certo? Vai continuar apostando as fichas no modelo cuja concentração de terras faz com que toda essa riqueza pujante que circula, que é verdadeira, é uma riqueza de fato, ela fique concentrada na mão desses latifundiários. É uma quantidade extraordinária de riqueza na mão desse latifundiário que não paga imposto no Brasil, não paga nada, comete os crimes ambientais e pedala com as multas. Essa gente não tem o menor compromisso com o país. Então, a Revolução Brasileira vem para liquidar com isso, em 2 aspectos, né? Você sublinhou aí a questão do Matopiba, a gente poderia incluir aí também a produção de energia solar, né, no sertão, que vai também tomando grandes extensões de terra para produzir energia para o país, né, e todas essas outras utilizações da terra, todas elas vão sendo feitas. Por quê? Porque elas atendem a um princípio que é externo, a interesses estrangeiros. Então, o tema da soberania tem que ser discutido. E eu ressalto esse tema por 2 questões. A primeira delas é garantir ao nosso povo acesso à comida num país de dimensões continentais como o Brasil, e com a possibilidade de produzir alimentos como a gente tem,
É uma questão que poderia estar resolvida há muito tempo. Né? E aí, se esse modelo agrícola não se toca, e aí a gente vai tendo os chamados vilões da inflação de tempos em tempos, né? Aí um dia vem a onda do arroz, que estava muito caro, aí daqui a pouco é o feijão que subiu de preço, daqui a pouco é o tomate, e aí vai se dizendo que, não, foi uma quebra de safra, foi uma seca um pouco maior, e aí o preço acabou subindo. Isso é balela, porque o que acontece? Esse país aqui não produz alimento para o seu povo. Ele fica produzindo grão para mandar para fora. E com o dólar a R$5, o sistema capitalista vai operar isso. Né? Um latifundiário, ele não produz alimentos, Gisele. Ele é um capitalista e ele produz mercadorias. Por acaso, essas mercadorias vêm a ser alimentos. Por acaso. Não tem o objetivo de alimentar o povo brasileiro. Então, se esses temas não são tocados, a gente perde na discussão. Portanto, é fundamental redesenhar um modelo que atenda às nossas necessidades, que esteja vinculado à nossa necessidade. A questão da soberania tem que entrar forte aí. Por quê? Porque a própria plantação que envolve a soja, ela tampouco é soberana. Porque a semente não é nossa, tem que pagar royalties para a Monsanto. Porque o maquinário agrícola não é nosso. Porque os fertilizantes, os aditivos químicos não são produzidos no Brasil, na sua grande maioria, todos eles importados. E porque depois esse dinheiro vai sendo remetido para fora com esses interesses estrangeiros aqui. E aí a questão central... Mentira, que é não é só que o latifúndio não enriquece todo o país, ele empobrece o Brasil. É mais do que isso, é mais danoso do que isso. Então, quer dizer, dentro dessa circunstância, esse tema da soberania tem que ser discutido. E Bolsonaro é muito esquisito, porque Bolsonaro traz o tema. É numa retórica vazia, mas Bolsonaro traz o tema à tona. Como é que Bolsonaro traz o tema à tona? Ele diz assim, isso aí da Amazônia tem um monte de interesse estrangeiro que está querendo tomar conta da nossa floresta, e vejam como isso pega, hein? A população é afeita a isso, a população quer a discussão da soberania, do seu território, da sua riqueza. Só que o Bolsonaro está com o monopólio desse discurso. Mas ele só tem a retórica, ele não tem como rechear isso de conteúdo. Mas nem as forças de esquerda, da esquerda liberal que a gente tem hoje, tem moral para discutir isso. Por exemplo, aqui, Gisele, o Brasil tinha assinado um acordo militar com os Estados Unidos, pela última vez, em 1955. Esse acordo foi denunciado por Ernesto Geisel, denunciado no âmbito das relações internacionais, significa um rompimento unilateral, em 1977, em pleno governo militar. Hein? Sabe quem retomou um acordo militar junto aos Estados Unidos? Luiz Inácio Lula da Silva. Abril de 2010, fez um acordo militar com os Estados Unidos, prevendo a troca de experiências do ponto de vista das escolas militares. Vejam como ele alimentou esse monstrinho aqui. Ele alimentou o general Heleno, ele alimentou o Mourão, ele alimentou toda essa gente que dá sustentação ideológica, política e militar a Bolsonaro. Hein? Alimentou tudo isso, fez essas pessoas fazerem isso nos Estados Unidos, chancelou isso, e permitiu que os estadunidenses viessem dar curso aqui, permitiu treinamentos conjuntos. O acordo prevê isso, treinamentos conjuntos das Forças Armadas brasileiras nos Estados Unidos e das estadunidenses no Brasil, com especial foco em guerras de guerrilhas no território amazônico. Lula abriu a porteira para isso acontecer, não outro. Feriu de morte a soberania brasileira. 33 anos depois, o Brasil assina um acordo militar com os Estados Unidos uma vez mais, nesse governo, que é exatamente aquele que planta toda a destruição da soberania nacional e que faz com que Bolsonaro alimente esse devaneio político que recupera a ideia de segurança hemisférica, né? Como os Estados Unidos e o Brasil fechando um pacto que segue aqui a defesa da soberania contra os europeus, que são considerados a degeneração civilizatória, ou contra os orientais, pior ainda. Mas fecha toda essa lógica em cima de um discurso retórico de soberania vazia, enquanto as empresas multinacionais seguem drenando a riqueza brasileira para fora. Seja, sim, através das organizações não governamentais, através dessas organizações que mascaram a atuação de grandes companhias para roubar a biodiversidade brasileira, para fazer biopirataria aqui, para fazer a gente pagar muito caro por um remédio depois.
para vender cosmético aqui a peso de ouro depois. Tudo isso acontece sim, só que só o Bolsonaro denuncia. E aí que está o problema, se a esquerda não tomar o discurso da soberania, de fato, recheando esse discurso de conteúdo como tem que ser, ela está morta. Não tem nada a oferecer ao povo, ao contrário, vai continuar sendo considerada algoz. E as pessoas vão entender que tudo isso que está aí tem mesmo que ser mudado e que Bolsonaro vai seguir sendo o porta-voz dessa mudança. Porque nessa retórica ele vai se sustentando, vai alimentando a mesma lógica, Gisele. É por aí. Daniel, para finalizar, então, a gente percebeu que não é com o ecologismo que a gente vai resolver o problema do Pantanal, da Amazônia, do meio ambiente. Não é com ações sociais que a gente vai resolver o problema da fome. Muito bem, tem a Revolução Brasileira aqui, levantando toda essa proposta da soberania e de mudar estruturalmente o país. O que nós, enquanto pessoas militantes interessadas em contribuir com essa construção, interessadas em construir a Revolução Brasileira, o que a gente pode fazer aqui, no dia a dia, para ir construindo, então, essa transformação? Aí tem pelo menos 3 coisas, Gisele, muito diretamente, que podem ser feitas e que devem ser feitas. A primeira é o estudo sistemático do que se passa no Brasil. O estudo sistemático do que está acontecendo para que se tenha um bom mapeamento da situação. Não dá para dizer, por exemplo, que toda a área de preservação de floresta no Brasil está sendo destruída em nome do agronegócio. Ainda tem muito para se explorar, e a direita usa muito bem esse discurso, porque ela pega a quantidade de terra agricultável no Brasil e diz assim, bom, do que já foi utilizado, tem muito ainda para avançar, então não venham aqui me dizer que não dá para fazer. Eles vão dizer que dá. Então tem que entender o mapa brasileiro, tem que entender essa circunstância. Só que não pode ser no sentido moral, tem que estudar e entender assim, ó, bom, se é para começar a explorar essas regiões, isso tem que ser feito sobre outra forma de economia, não é essa. Sobre outra organização, não é essa que está vigente. E entender que o tema da sustentabilidade é fundamental para garantir equilíbrio para a própria produção agrícola brasileira. Porque tem muito produtor rural que está perdendo hoje com as queimadas. Só que eles são quem? Os pequenos, os micros, algum outro médio. E quem está ganhando? O latifúndio, que vai engolindo essas terras. Seja nas dívidas que vão sendo assumidas pelo pequeno agricultor, seja na tomada direta desse pedaço de terra. Uma segunda questão que tem que ser feita aqui. Nenhuma concessão porque nos trouxe até esse momento. Crítica ao passado o tempo inteiro. Nenhuma concessão porque nos fez chegar nessa condição atual. Mediação, concessão, conversinha, nada, não tem como. Nós precisamos construir algo muito maior para o futuro, algo muito mais ambicioso para frente. Não dá para ficar namorando o passado e pensando que a gente era feliz lá, não tinha nada de felicidade naquilo. Ao contrário, a realidade agora vai provando. Então, sem ficar olhando para trás. E outra, tem que ter atuação concreta, tem que ter militância, tem que ter envolvimento numa organização, num partido político, num movimento social. Agora, se afirmar no movimento social, na organização política, munido dessa crítica. Não entrar tentando conseguir um espacinho, ganhar só uma ou duas simpatias um pouquinho a mais, ser o porta-voz da crítica, aquela figura que é meramente respeitada, mas que é patrolada em todo momento. Não, tem que ter construção política real e concreta. E isso se faz lendo o cenário e pautando as conquistas futuras. É um momento em que a gente vai ganhando posições para avançar. Não vai se resolver nada por agora. Portanto, um pouquinho de calma, de serenidade, como todo bom revolucionário tem, na construção de algo diferente mais para frente, Zé. Obrigada, professor Daniel. E é isso aí, então, vocês viram, né? Vem para a Revolução Brasileira, que é aqui que a gente vai conseguir construir um caminho alternativo para tudo isso. Compartilhem esse vídeo, curtam, divulguem, venham para o debate e, principalmente, venham construir a Revolução Brasileira. Adiante e à esquerda, sempre. Tchau e até mais.